E aí, praga, esse é o meu nome e sejam bem-vindos ao meu canal de terror. Hoje eu vou contar a história, uma creepypasta relacionada a uma criatura de Trevor Henderson. O nome dessa criatura se chama The Rabbit e é um monstro que parece um sapo e é muito curioso, porque ninguém sabe o que de fato é esse bicho e ninguém sabe de fato a origem dessa criatura. Assim, vou contar uma creepypasta sobre essa criatura. É uma criatura muito estranha. 3, 2, 1, comece o terror. Olá, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Era ano de 2017, 7 da manhã. E como qualquer pessoa indo para a escola, eu estava muito cansado. Achava chato de acordar às 6 da manhã e ir para a escola. Muito cansado. Então, eu estava indo para a escola, né? Então, depois do recreio, a nossa professora nos contou uma história que aterrorizou bastante a galera. Era a história sobre o The Rabbit. Essa criatura parecia um sapo muito mutante. Mas a professora não podia nem mostrar imagens, nem falar como ele era. A turma tinha que imaginar como era esse monstro. E sabe por quê? É porque ele era muito aterrorizante. Agora eu sei toda a verdade. Porque a professora não contou como era esse monstro e nem mostrou a imagem dele. Ela contou a história de um garoto que amava o lado negro das coisas e o sobrenatural. Então foi com seus amigos para uma terra de reserva. Chegando lá, uma terra de reserva que tinha coiotes. Chegando lá, um dos amigos perguntou, né, no carro, se eles haviam visto um coiote. Isso por causa dos skinwalkers. Mas aí eles começaram a ouvir barulho de sapos. Eles achavam que sapos dariam sorte a eles, mas estavam ultra enganados. Pensaram que sapos daria sorte. Mal sabiam o que esperavam. Não quero contar o resto da história. Quero contar o que aconteceu comigo. Mais ou menos quando saí da escola, depois de algumas horas, quando deu mais ou menos umas 8 horas, que o céu já estava escuro, eu comecei a andar pela floresta que havia perto da minha casa. Bem, só que aconteceu uma coisa muito ruim. Eu acabei caindo em um buraco. Levou mais ou menos uns 40 minutos para eu sair dali. Quando eu saí, eu vi uma casa abandonada. Eu tentei voltar para tentar, né, cavar para o caminho de casa. Só que não consegui, pois a porta abriu e algo nojento se envolveu sobre meu corpo e me puxou para dentro da casa abandonada. Eu acordei em um lugar cheio de crânios, enquanto eu ouvia barulhos de sapos. Então eu percebi que aquilo que me puxou era uma língua de sapo. E eu estava dentro dele, à beira da morte. Mas então eu me lembrei da história do The Rabbit. Mas eu me lembrei que não estava dentro do sapo, pois eu vi coisas que não pareciam estar, que não era para estar dentro de um sapo. Eu abri e vi que eu estava dentro de uma casa.
Então, eu comecei a ouvir barulhos de sapos. Eu corri e me escondi em um lugar. Então eu vi a criatura. Meu Deus, o que era aquilo, velho? A criatura tinha vários braços de sapos. Era um sapo era um grande sapo possuído, com vários braços de sapos. Mas o que mais me aterrorizou é que sua barriga estava aberta, tipo, dissecado, com agulhas. Agulhas. E também não estava só dissecado, a língua dele saía pra fora da barriga. Que bagulho nojento, meu Deus. De... Meu Deus, eu tava com trauma até de sapos. Nossa. Assim, essa criatura estava fazendo barulho de sapos. Estava tremendo até que caiu no chão e começou a pular e pular. Sua língua se arrastava no chão, até que a língua dela tocou no lugar onde estava me escondendo. Então eu pisei na língua do bicho e fugi da criatura. A criatura era muito rápida com todos aqueles braços. Assim, eu entrei dentro daquele quarto cheio de crânios. Peguei um crânio. A criatura abriu a porta e eu joguei o crânio na boca do sapo. Assim a criatura saiu pela barriga da criatura. Nossa, que cena grotesca. Mas não deixei isso por barato. Peguei uma pedra e joguei em uma das agulhas. Assim, a agulha caiu e a criatura caiu no chão agonizando de dor. Depois de alguns minutos eu consegui achar a saída e sair daquele lugar. Lá eu achei as autoridades, a polícia, os hospitais, um detetive e meus pais preocupados comigo. Eu falei pra ele que vi um sapo, que vi uma mistura de sapo com demônio, mas eles não acreditaram. Eu falei que era uma história da professora para um Halloween, mas falou para imaginar um monstro. Eu estava traumatizado, disse para eles, pois aquele monstro era pior que toda a turma imaginava. Aquilo que eu desenhei sobre aquele sapo. O dia seguinte era 31 de outubro. Assim, Então eu rasguei aquele papel com desenho de como eu imaginava aquele sapo monstro. Assim, eu refiz ele como vi naquela casa abandonada. Assim, no dia 31 de outubro, a professora gritou. Ela falou que aquilo era realmente um monstro. Como? E ela perguntou como eu sabia que o monstro era que o monstro era assim. Eu não Ela não acreditava. Até que eu contei para ela, mas ninguém acreditou em mim. Eu pelo menos ganhei, né? Ganhei. Pelo menos ganhei no concurso de Halloween, porque desenhei uma criatura muito bizarra e assustadora. Tome cuidado com The Rabbit. Ainda bem que consegui fugir dele. Você não pode ter a minha sorte se uma língua de sapo te puxar para essa casa abandonada. Bons sonhos!